A gente estava voltando do interior de Minas para São Paulo. Já era quase meia-noite quando bateu o sono pesado. Não tinha hotel nem posto por perto, só estrada deserta. Resolvemos parar o carro no acostamento, fechar os vidros e dormir um pouco. Só que essa foi a pior ideia. Era uma estrada estreita, sem iluminação, cercada por mato dos dois lados. A gente parou perto de uma cerca de arame farpado, onde parecia mais plano. O motor desligado deixou um silêncio estranho. Só dava para ouvir uns grilos e o vento fraco mexendo as folhas. Eu estava no banco da frente com minha esposa e nosso filho dormia no banco de trás, enrolado num cobertor. Travei as portas, conferi se os vidros estavam fechados e deitei o banco. Mesmo cansado, custei a pegar no sono. Tinha algo naquele lugar que deixava a gente meio desconfortável, sem explicação. Não sei quanto tempo passou, mas acordei de repente, sem motivo claro. Olhei para o lado. Minha esposa ainda dormia. O carro estava todo escuro por dentro, e a única luz vinha de um poste bem longe que mal iluminava a estrada. Fiquei ali deitado, tentando voltar a dormir, quando ouvi um barulho seco no mato, tipo um estalo de galho sendo pisado. Me levantei devagar no banco e fiquei olhando para fora, mas não vi nada. Pensei que podia ser algum bicho. Voltei a deitar, mas aí ouvi outro barulho mais perto. Aquele som de mato sendo arrastado, passos leves. O coração começou a acelerar. Não era o barulho de um animal pequeno. Parecia mais alguém tentando andar devagar sem fazer muito som. Não quis acordar ninguém ainda, mas fiquei com a mão na chave do carro, só por precaução. O som foi parando, até sumir de vez. Eu já estava quase convencido de que tinha sido coisa da minha cabeça quando ouvi um barulho mais claro. Um leve toque no vidro de trás. Virei na hora, mas não vi nada. Meu filho continuava dormindo, virado para o lado. O toque veio de novo, agora do outro lado. Me arrepiei inteiro. Sentei no banco e comecei a olhar para os espelhos. No retrovisor lateral vi uma sombra se mexendo perto da traseira do carro. A luz era pouca, mas dava para ver que tinha alguém ali. Me abaixei devagar para não chamar atenção e cutuquei minha esposa. Ela acordou assustada e eu só sussurrei: "Tem alguém andando em volta do carro." Ela congelou. A sombra passou de novo, agora pela porta do motorista. Peguei a chave e liguei o painel. Foi aí que resolvi acender os faróis. O que a gente viu fez meu estômago virar na hora. Assim que os faróis acenderam, pegamos ele no susto. Era um homem. Tava bem perto da frente do carro, com o corpo meio virado para a lateral, como se estivesse tentando olhar para dentro. Quando a luz bateu, ele levou a mão para o rosto e saiu correndo na hora. Mas não foi para a estrada. Ele atravessou a cerca e sumiu no mato alto, sem nem olhar para trás. Eu nem pensei duas vezes. Girei a chave e liguei o motor. E minha esposa já puxou o cinto. Meu filho acordou assustado com o barulho. Acelerei forte e voltamos para a pista, coração disparado. Ninguém falou nada nos primeiros minutos. Só o som do motor e a respiração pesada de todo mundo. Fui olhando pelo retrovisor, esperando ver o cara de novo. Mas ele não apareceu. O pior era pensar no que teria acontecido se eu não tivesse acordado naquela hora. Se eu não tivesse ouvido aquele estalo. E o mais estranho, não tinha nenhum carro por perto, nem mochila, nada. O cara estava ali no meio do nada, sozinho, de madrugada, num trecho esquecido da estrada, como se tivesse esperando a gente parar. A gente não parou mais até chegar numa cidade maior, umas 2 horas depois. Encostamos num posto, ligamos o Wi-Fi e procuramos por qualquer notícia, assalto, fuga, nada. Nenhuma ocorrência ali, só silêncio. Nunca descobrimos quem era aquele homem ou o que ele queria. Mas até hoje, toda vez que pego estrada à noite e vejo um carro parado no acostamento, fico com aquele aperto no peito. Porque agora eu sei que não é só a estrada que é deserta. Às vezes tem alguém ali, só esperando a próxima pessoa parar o carro achando que tá sozinha. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Era por volta de 2 da manhã quando vi ele parado no acostamento, no meio do nada, levantando o braço como quem pede carona. Estranhei, mas diminui a velocidade. Se eu soubesse o que ia acontecer naquela noite,
Teria acelerado sem olhar para trás. Eu estava voltando de uma entrega em Teresina, cruzando a BR-343 em direção ao interior. A estrada estava completamente vazia, sem um farol à vista. Só dava para ouvir o barulho do motor e o som dos pneus no asfalto. A noite estava abafada, sem vento, céu nublado. Aquele trecho sempre me deu um pouco de agonia porque não tem nada em volta. Só mato dos dois lados e uma escuridão danada. Nem sinal de celular pega direito ali. Eu já tinha passado da metade do caminho quando vi o homem parado, meio torto no acostamento. Aquilo me gelou por dentro. Eu parei o carro uns metros depois dele e dei ré devagar. Ele veio andando, meio travado, como se estivesse com dor ou cansado. Abri a porta do passageiro. Ele subiu sem dizer quase nada. Agradeceu baixo e disse que o carro dele tinha quebrado uns 5 quilômetros atrás. Eu achei estranho ele estar andando tudo isso naquela escuridão, mas não falei nada. No começo, tentei puxar conversa. Perguntei o nome, ele respondeu Carlos. Perguntei o que fazia da vida, ele só disse: trabalho com coisas. Só isso. A voz dele era seca, sem emoção nenhuma. Parecia mais uma gravação do que uma pessoa falando. Ele ficava olhando reto para frente sem nem virar para mim. E o pior, o cheiro. Tinha um cheiro esquisito no ar, forte, como de ferrugem ou roupa guardada por muito tempo. Tive que engolir seco e seguir dirigindo com ele do lado. Depois de uns 20 minutos naquela estrada deserta, tentando puxar assunto, ele parou de responder. Ficou só olhando pela janela, quieto demais. Parecia que ele estava esperando alguma coisa acontecer. Eu comecei a ficar inquieto, o corpo todo tenso. A estrada parecia que nunca acabava, e o silêncio no carro era pesado de cortar. Quando virei a cabeça para olhar ele, vi que o rosto dele tinha uma expressão estranha, como se estivesse preso num pensamento ruim. Aí eu percebi que ele não piscava. Ficava com os olhos abertos demais, fixos, sem piscar. Sério, parecia uma coisa fora do normal, quase um pesadelo. Aquilo me deu um frio na espinha. Resolvi não falar mais nada, só acelerar um pouco para chegar logo no posto de gasolina próximo, que ele tinha dito que ficava uns 3 quilômetros depois daquela curva onde eu peguei. Tinha uma sensação ruim, que eu não conseguia explicar, como se algo estivesse errado demais. E quando chegamos lá, parei o carro no estacionamento e olhei para o lado. Ele simplesmente sumiu do banco do passageiro. Não tinha ninguém ali, só o banco vazio, como se ele nunca tivesse entrado no carro. Fiquei ali parado no estacionamento, olhando para o banco vazio, tentando entender se não tinha sido coisa da minha cabeça. Olhei para fora. Só tinha a escuridão e o silêncio daquela estrada que parecia engolir tudo. O cara simplesmente desapareceu, sem abrir a porta, sem nada. Saí do carro e fui falar com o frentista que estava ajeitando as bombas. Expliquei o que tinha acontecido, meio incrédulo, esperando que ele achasse que eu estava inventando. Mas o homem ficou sério. Olhou para mim e disse que aquele Carlos já tinha morrido ali mesmo, naquela estrada, atropelado há 5 anos. Ele falou que desde então, toda noite, no mesmo horário, tem gente que vê o tal homem pedindo carona. Dizem que ele nunca chega no posto, sempre some do carro antes. Que quem topa dar carona acaba com uma história para contar, porque ninguém entende o que ele realmente quer. Eu só consegui agradecer e voltei pro carro com um nó na garganta. Aí acelerei e não olhei mais para trás. Nunca mais passei por aquela estrada de madrugada. Desde aquela noite não consigo tirar da cabeça o rosto daquele homem. Às vezes, quando passo perto daquela curva durante o dia, sinto um arrepio, como se ele ainda estivesse lá esperando alguém parar. Me falaram que tem coisa que a gente não devia topar, que alguns encontros não são só sorte. E o pior é saber que tem gente que ainda continua parando naquela estrada, dando carona para quem não existe mais. Eu não quero ser um deles. Essa história ficou comigo, não saiu mais da minha cabeça. Por isso resolvi contar, para avisar quem escuta. Cuidado com quem você aceita na estrada, principalmente à noite. Eu nunca tinha me sentido tão vulnerável na vida. Era só uma viagem de volta para casa, coisa de 2 horas. Mas quando o carro começou a engasgar no meio da estrada deserta, de madrugada, eu entendi que tinha feito a pior escolha possível. Era quase 1 da manhã. Eu tinha saído de Varginha depois de um aniversário e resolvi voltar direto para casa, em Passos.
A estrada entre as duas cidades tem uns trechos bem isolados, e esse era um deles. Não passava um carro. Só mato dos dois lados e de vez em quando uma cerca enferrujada ou um galpão abandonado. O sinal do celular já tinha sumido há uns bons minutos. Eu deixava o farol alto ligado o tempo todo, mas mesmo assim, parecia que a estrada engolia a luz. Era só eu, o carro e aquele breu inteiro. Eu estava ouvindo música baixa no carro só para me manter acordada. Do nada, começou um barulho esquisito, tipo um rangido vindo da frente bem no motor. Desliguei o som na hora. O carro deu umas engasgadas e senti ele puxando levemente para o lado. Reduzi a velocidade, mas antes que eu pudesse parar no acostamento, ele morreu de vez. Liguei a seta, mesmo sem ninguém na estrada, e tentei dar partida. Nada. Só aquele barulho seco, como se o motor tivesse travado. Abri a porta devagar, desci com o celular na mão para usar a lanterna e fui até a frente. Não entendo muito de carro, mas levantei o capô mesmo assim. Tinha um cheiro forte de queimado e um fio solto pendurado. Voltei para o carro e tentei de novo ligar. Sem resposta. Foi aí que começou a bater o desespero. Nenhum carro passava, sem sinal, e a sensação de estar sendo observada começou a pesar. Eu olhava toda hora pelo retrovisor, como se alguém fosse aparecer ali atrás do banco. Comecei a pensar besteira. E se fosse alguma emboscada? E se alguém tivesse sabotado o carro lá no estacionamento da festa? Eu sei, parece exagero, mas quando você tá sozinha no meio do nada, tudo vira ameaça. Fiquei ali sentada, travada, com a mão no volante. E aí eu vi pelo espelho lateral uma silhueta lá longe, vindo andando pela beirada da estrada. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça. A silhueta era longe, mal dava para ver direito. Só percebi pelo contraste com o farol baixo ainda ligado. Mas conforme a figura foi se aproximando, percebi que era um homem, andando devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Me tranquei no carro na hora. Baixei o volume da respiração e só fiquei observando. Ele parecia sozinho, sem mochila, sem celular, nada na mão. Usava uma jaqueta escura e calça jeans. Mas o que me deixou desconfortável foi o jeito que ele andava. Não parecia cansado nem apressado. Só calmo demais, como se já soubesse que ia me encontrar ali. Quando ele chegou perto, parou do lado do carro, na minha janela. Eu segurei a respiração. Ele acenou, apontou para o capô levantado e disse: "Teu carro parou?" Fiz que sim com a cabeça, sem abaixar o vidro. "Posso dar uma olhada? Sou mecânico. Trabalho aqui perto." Mas ali não tinha nada perto. Nada. Nem posto, nem oficina, nem entrada de fazenda. E eu não tinha falado nada, ele já sabia que o carro tinha quebrado. "É melhor você sair, moça. Tá perigoso ficar parada aqui assim." Aquilo me arrepiou. Ele olhou ao redor como se quisesse me convencer de que estava ajudando, mas tudo nele gritava o contrário. Eu só disse: "Já chamei ajuda, tá chegando." Era mentira, mas foi a única coisa que consegui pensar na hora. Quando falei que já tinha chamado ajuda, ele deu um sorriso leve sem mostrar os dentes. Só ficou me encarando como se soubesse que eu estava mentindo. Aí, sem dizer mais nada, ele foi até a frente do carro, se abaixou e ficou fuçando alguma coisa ali embaixo do capô. Eu queria sair dirigindo, mesmo que o carro não pegasse, só para afastar ele dali. Mas fiquei travada. Ele estava falando algo baixo, tipo murmurando, como se estivesse conversando com o próprio carro. Depois de uns segundos, ele bateu o capô e veio de novo na minha janela. É como eu pensei. Queimou. Vai ter que rebocar. Mas o jeito que ele disse aquilo não parecia casual. Ele se aproximou da janela como quem quer forçar a barra. "Vem cá, tem um posto mais à frente. Eu te levo." Eu neguei com a cabeça, tentei manter a calma. Ele insistiu mais uma vez, colocou a mão na maçaneta. Ainda bem que eu tinha trancado. "Só quero ajudar, moça." "Tá com medo de quê?" Eu disse. "Meu pai tá vindo aí com a polícia." Foi aí que o rosto dele mudou. Parou de sorrir. Me olhou sério, deu um passo para trás e ficou parado, só olhando. Silêncio. Só o som da noite e o motor estalando enquanto esfriava. E então ele começou a dar a volta no carro, devagar, passando pela traseira, como se estivesse tentando ver se eu estava mesmo sozinha. Ele deu a volta no carro todo, parou do lado do passageiro, testou a maçaneta, trancada, bateu no vidro com os dedos e falou:
Só vai piorar se você continuar aqui, sabia? A voz dele já não tinha mais aquele tom amigável. Era quase uma ameaça. Foi nesse momento que eu vi, pelo retrovisor, 2 faróis vindo de longe. Um carro se aproximava. Ele também viu. Deu 2 passos para trás, olhou para o veículo chegando e, sem dizer nada, virou de costas e saiu andando rápido para o mato. Sumiu ali, entre as árvores. O carro que parou era de uma família, casal e 2 filhos no banco de trás. O homem perguntou se eu estava bem, se precisava de ajuda. Eu só consegui balançar a cabeça. Expliquei o que aconteceu. Eles ficaram ali comigo até eu ligar o carro de novo. O motor funcionou. Eu saí de lá direto para casa. Não vi mais o sujeito. Mas até hoje fico pensando, se aquele carro não tivesse aparecido, o que teria acontecido comigo? Era quase meia-noite quando vi aquilo no meio da pista. Parecia um corpo jogado no asfalto. A estrada estava deserta, sem nenhum carro por perto. Meu primeiro impulso foi parar, mas alguma coisa me travou. Meu pé ficou firme no acelerador. Algo ali estava errado. Fiquei com a imagem na cabeça mesmo depois de passar. Aquilo parecia muito real. A estrada era um trecho isolado da BR-171, entre 2 cidades pequenas do interior do Paraná. Nem iluminação tinha. Só o farol do meu carro cortando o escuro. Eu estava voltando de uma entrega e ainda faltavam uns 40 minutos até chegar em casa. Já era tarde. E eu só queria terminar logo aquele turno. Costumo dirigir ouvindo música, mas naquela hora eu tinha desligado tudo. Só o som do motor e da borracha no asfalto. E o silêncio começando a pesar cada vez mais. Dirigi mais uns 10 minutos, mas não consegui relaxar. A sensação era esquisita, como se eu tivesse escapado de alguma coisa. O pior era não saber o quê. Tentei convencer minha cabeça de que era só alguém bêbado ou machucado, mas alguma coisa não batia. O jeito que estava deitado, esticado demais, parecia meio artificial. Aí comecei a lembrar de umas histórias que os caras do aplicativo contam, de assaltos na estrada, armadilhas. Meu retrovisor estava limpo, mas mesmo assim comecei a olhar para trás toda hora. Tive a impressão de ter visto um carro parado lá atrás, no acostamento, com o farol apagado. Fiquei gelado. Não podia parar agora. Quando vi uma entrada de posto mais adiante, resolvi entrar para respirar. Encostei e fui direto para o banheiro. Quando saí, tinha um carro parado na bomba, com as lanternas ligadas e os vidros escuros. Sedã escuro, sem placa da frente. Lanternas acesas, vidro filmado. Não dava para ver nada lá dentro. A bomba de combustível estava desligada e o frentista nem estava por perto. Aquilo me deixou nervoso. Saí do banheiro com calma, tentando não encarar direto. Mas quando passei por ele, senti que tinha alguém lá dentro, olhando. Aquele tipo de sensação que arrepia o braço. Entrei rápido no meu carro, tranquei as portas e liguei o motor. Quando olhei pelo retrovisor, o carro ainda estava lá. Mas assim que comecei a sair, ele acendeu os faróis e também se moveu. Dobrou na mesma saída que eu. Meu coração disparou. Tentei manter a calma. Peguei a BR de novo, acelerando aos poucos. Olhei pelo espelho. Ele vinha atrás, mantendo distância. Nem muito perto, nem muito longe. Tava me seguindo. Não dava mais para fingir que era coincidência. A estrada voltou a ficar deserta. Só eu e aquele carro atrás, mantendo o ritmo. A cada curva, ele continuava lá, espelhando meus movimentos. Tentei pegar uma estrada de chão só para ver se ele passava direto, mas ele virou junto. Não tive mais dúvida. Estavam atrás de mim. Comecei a acelerar. O carro balançava nas curvas, farol tremendo nos buracos. Minha boca estava seca, a mão tremendo no volante. Liguei o alerta, buzinei algumas vezes, sem saber o que fazer. Nenhuma alma viva na estrada. Depois de um tempo, vi uma casa isolada com luz acesa lá na frente. Estacionei de qualquer jeito e corri até o portão, gritando por socorro. Bati com força, chamei. Ninguém apareceu. Quando olhei para trás, o carro já não estava mais na estrada. Sumiu. Voltei para o meu carro correndo, trancado por dentro, suando frio. Fiquei parado ali uns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Depois fui direto para casa sem olhar mais nada. Só queria chegar e trancar a porta. Mas dentro de mim alguma coisa continuava dizendo que aquilo não tinha sido à toa.
Tinha algo errado naquela noite. Muito errado. No dia seguinte, acordei ainda agitado. Liguei a TV e vi a notícia. A polícia tinha soltado um alerta sobre uma nova tática de assalto nas rodovias. Bandidos estavam usando manequins jogados no asfalto com roupas sujas para forçar motoristas a parar. Um casal parou na mesma noite, no mesmo trecho. Foram levados para o mato e executados. Meu sangue gelou. Era aquilo que eu vi. E quase parei. Desde então, nunca mais desacreditei da minha intuição. Nem todo perigo aparece com cara de ameaça. Às vezes, é só um vulto no escuro. Ou um corpo que não devia estar ali. Aconteceu numa viagem de carro, numa noite meio fria. Eu, minha esposa e nossa filha pequena de 5 anos estávamos voltando para casa depois de uns dias fora. A estrada estava vazia e escura. Paramos num posto no meio do nada, só para ir ao banheiro. E foi ali que tudo começou. A estrada era só um fiozinho de asfalto no meio do nada, coisa que você vê em filme, mas na vida real mesmo. O posto não tinha quase ninguém, só um caminhoneiro lá longe, e a luz era meio fraca. Aquele silêncio grande, sabe? Nem barulho de carro passando. A gente desceu do carro. Minha filha estava meio cabreira, mas a gente achou que era só cansaço. Minha esposa foi no caixa pagar o lanche e eu fui levar a menina no banheiro. Foi quando ela falou, meio tremendo: "Pai, eu não gosto da mulher do banheiro." Eu fiquei olhando para minha filha meio sem entender. Perguntei: "Que mulher, filha?" E ela disse que tinha uma mulher dentro do banheiro que ficava olhando para ela. Achei estranho porque o banheiro estava vazio, só eu. Ela e minha esposa do lado de fora. A luz lá dentro era fraca e não tinha ninguém além da gente. Tentei acalmar ela, mas ela insistia, falando que a mulher tinha cabelo comprido e um vestido branco. Aquilo já me deixou com o pé atrás, ainda mais com ela assustada daquele jeito. Voltei pro caixa e contei para minha esposa, que deu uma olhada desconfiada no lugar, mas não viu nada. Mesmo assim, a gente resolveu sair logo dali, porque a minha filha não queria ficar perto daquele banheiro. A gente entrou no carro meio apressado, e eu fiquei olhando pela janela para trás, para aquele banheiro vazio. Minha filha ficava agarrada na minha mão, sem querer soltar. Quando fui dar a partida, percebi que o caminhoneiro que estava lá longe sumiu do posto, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei meio encucado, mas pensei que podia ter ido ao banheiro antes. A estrada continuava deserta, e o silêncio só aumentava. Minha esposa perguntou se eu estava bem, e eu falei que sim, mas por dentro estava estranho. A menina não parava de repetir que aquela mulher do banheiro estava olhando para ela. Foi aí que eu percebi que o lugar tinha um cheiro estranho, um misto de mofo e algo podre. A gente saiu dali rápido, mas aquele cheiro grudou na minha cabeça. A estrada parecia ainda mais escura depois daquele posto, e a minha filha não parava de olhar para trás, como se esperasse ver aquela tal mulher do banheiro. Quando finalmente paramos num trecho com sinal para tentar ligar para o meu irmão, a menina disse que a mulher veio até a janela do carro só olhando sem falar nada. Eu fiquei gelado, olhei tudo ao redor e não tinha ninguém. Minha esposa tentou acalmar ela, mas o medo da criança era real, e eu sentia que algo estava errado. Durante a noite, em casa, ouvi barulhos no banheiro, como se alguém estivesse andando ali, mas quando fui olhar, não tinha ninguém. Minha filha chorava dizendo que a mulher do banheiro queria levar ela. Depois disso, tentei convencer a mim mesmo que era coisa da cabeça dela, mas a sensação de estar sendo observado nunca saiu de mim. O pior era saber que, naquele posto, ninguém além da gente tinha visto aquela mulher, porque ela não existia. Depois daquela noite, minha filha nunca mais quis falar no banheiro daquele posto. A gente até tentou voltar lá, mas o posto parecia fechado, abandonado, sem placa, como se tivesse sumido. Liguei para a polícia da cidade próxima e disseram que aquele posto não existia mais. Tinha fechado fazia anos por causa de um incêndio. O pior é pensar que minha filha viu algo que ninguém mais viu, e que a gente esteve num lugar que nem devia estar. Até hoje, quando passamos por aquela estrada, ela segura minha mão com força e repete: "Pai, não gosto da mulher do banheiro." E eu ainda fico olhando para trás, esperando não encontrar ninguém. Eu sempre tomei cuidado com estradas à noite.
Mas naquele dia não teve jeito. A viagem atrasou, escureceu rápido, e eu já estava no meio do caminho. Tudo ia tranquilo, até eu chegar numa ponte velha, no meio do nada. Foi ali que o carro morreu. Do nada. Sem sinal de pane antes, sem aviso nenhum. E aí eu ouvi meu nome. A estrada era de pista simples, cercada por mato dos dois lados. Já era quase 8 da noite, e não passava carro nenhum. As luzes do meu farol batiam na ponte à frente, feita de madeira velha, com umas placas enferrujadas caindo. Não tinha iluminação pública, só a luz do meu carro e o breu completo em volta. O GPS já tinha parado de atualizar fazia uns 15 minutos, e o sinal do celular estava zerado. Quando parei o carro em cima da ponte, senti aquele estalo seco do motor desligando, como se algo tivesse cortado tudo de propósito. Fiquei sentada um tempo tentando ligar o carro de novo. Girei a chave umas 5 vezes e nada. Nem sinal de vida. Só aquele silêncio estranho, onde até o som do meu próprio coração parecia alto demais. Foi quando ouvi o barulho. Passos, pequenos, como se alguém estivesse andando pela lateral da ponte no mato. Achei que fosse bicho, mas aí veio a voz, bem baixinha, meio sussurrada. Thaís, meu nome, do lado de fora. Aquilo me travou. Eu não tinha falado com ninguém naquela estrada. Nem tinha como alguém saber meu nome. Fechei os vidros na hora e travei as portas. Fiquei olhando para os retrovisores, tentando achar alguma coisa, mas não vi ninguém. E de novo, Thaís, vem brincar com a gente. A voz parecia de criança. Só que tinha alguma coisa errada no tom. Era arrastada, meio sem emoção, como se alguém tivesse decorado a fala. Foram surgindo outras vozes, vindo de vários pontos. Algumas riam, outras só chamavam. Todas infantis. E todas sabiam meu nome. Eu comecei a chorar, sem querer. Um medo diferente que não dá para explicar direito. Um medo que parece antigo, como se algo muito ruim estivesse se repetindo ali. Eu tentei me convencer de que era alguma pegadinha, sei lá, alguma criança mexendo, mesmo sem fazer sentido. Mas quando olhei pelo para-brisa, vi as marcas. Pequenas pegadas, como de pés descalços, no capô do carro. E não estavam molhadas, nem sujas de barro. Era como se tivessem deixado um calor, uma marca leve, visível só pela condensação do vidro. Dei partida no carro de novo, desesperada. Nada. Peguei o celular. Sem sinal, sem internet. Só o reflexo da tela iluminando meu rosto. A bateria caiu para 1%. E então, alguém bateu na janela do passageiro. De leve. Um toque só. Virei rápido. Ninguém. Mas quando olhei para frente de novo, vi uma criança parada no meio da ponte bem na frente do carro. De vestido claro, cabelo escorrido, pele pálida. Só que os olhos não batiam certo com a luz. Não refletiam. Não piscavam. E ela não se mexia. Só ficou ali me encarando com a cabeça meio inclinada para o lado. E atrás dela, mais 3, 4, talvez 5 crianças surgindo da escuridão. Todas paradas, todas olhando para o carro. Nenhuma se aproximava, mas nenhuma recuava. Só esperavam, como se algo estivesse para começar. Comecei a buzinar. Seguido, forte, tentando espantar ou chamar a atenção de alguém. Nada mudou. As crianças continuavam ali, paradas, e agora estavam mais próximas. O carro ainda travado, sem sinal de vida. Meu peito pesava como se o ar ficasse grosso. E foi aí que a coisa piorou de verdade. A porta do carro do lado do passageiro fez um clique. Destravou sozinha. Eu travei de novo na hora. Mas naquele segundo senti o cheiro. Não sei descrever. Era uma mistura de madeira molhada, mofo e alguma coisa podre. Algo que não devia estar ali. As vozes voltaram, agora dentro do carro, dentro da minha cabeça. Todas falando baixo, chamando. Algumas choravam, outras riam. Mas todas diziam a mesma coisa. Você vai ficar com a gente. Olhei no retrovisor e vi um rosto pequeno no banco de trás. Eu juro. Só que quando virei para olhar de verdade, não tinha nada. Foi quando o farol alto de um carro bateu atrás de mim. Um caminhão vindo. Grande e barulhento. Buzinou forte. As crianças sumiram. Do nada. Como se nunca tivessem estado ali. Liguei o pisca-alerta e saí do carro correndo, tremendo, chorando. Mas o terror ainda não tinha acabado.
O caminhoneiro me ajudou a empurrar o carro até o acostamento. Ele tentou dar partida também, sem sucesso. Me levou até um posto uns 20 quilômetros dali, onde consegui ligar para um guincho. Contei só o básico para ele. Nem eu sabia explicar direito o resto. Uma semana depois, ainda pensando naquilo, comentei por alto num grupo da cidade. Uma senhora me chamou no privado. Disse que o neto dela desapareceu naquela mesma ponte, há mais de 10 anos. E não foi o único. 3 crianças da região sumiram ali em anos diferentes. Ela me mandou as fotos. Uma delas era a menina que vi parada na frente do carro. A mesma roupa, o mesmo rosto. Hoje, sempre que passo por estradas à noite, mantenho o tanque cheio, reviso o carro e rezo para nunca mais cruzar aquela ponte. Porque agora eu sei, elas só chamam quem escutam. Todo mundo já precisou parar no meio da estrada à noite. Só que naquela vez meu pai demorou. Demorou mais do que devia. E quando voltou, não era só cansaço. Era pavor. Até hoje, ele nunca contou o que viu no mato. Mas a gente sente que algo veio junto. A gente estava voltando de um aniversário de família em Londrina, sentido Maringá. Já era quase 11 da noite. A estrada estava deserta, só escuridão para os 2 lados, e os faróis iluminando um pedaço curto da frente. Eu, minha mãe e meu irmão mais novo estávamos no carro enquanto meu pai dirigia. A gente estava ouvindo música baixa com o ar ligado e todo mundo meio sonolento. Lá fora, só mato fechado e placas passando rápido. Foi quando meu pai falou que ia encostar no acostamento para dar uma mijada. Ninguém se importou. Só queríamos chegar logo em casa. Meu pai encostou o carro bem na beira da pista, perto de uma entrada de terra que sumia no meio do mato. Apagou os faróis e saiu com o celular na mão, usando a lanterna. A gente ficou lá dentro esperando, ouvindo só o barulho do motor ligado e uns grilos lá fora. Passaram uns 2 minutos. Depois 5. A gente começou a se olhar. Minha mãe até comentou, meio brincando, que ele devia estar caçando um lugar confortável. Só que passou de 8 minutos. A lanterna do celular dele sumiu na escuridão. Eu já estava inquieto, olhando pela janela, mas não dava para ver nada. Só mato. Ninguém falava mais nada. Até que meu irmão sussurrou: "E se ele se perdeu?" Aí deu aquele arrepio. Antes de qualquer um sair para procurar, a gente ouviu passos rápidos voltando, como se alguém tivesse corrido do mato direto para o carro. Meu pai surgiu de repente na beira da estrada, ofegante, suado, com o celular desligado na mão. A luz interna do carro iluminou o rosto dele quando ele abriu a porta. Ele estava pálido, os olhos arregalados, e mal conseguia respirar direito. Entrou no carro sem dizer nada. Minha mãe perguntou se ele estava bem, mas ele só falou: "Vamos embora. Agora." E engatou a marcha com pressa. A forma como ele falava era como se algo tivesse assustado ele de verdade. Ele tremia, olhava o tempo todo pelo retrovisor. Eu perguntei o que aconteceu e ele só disse: "Tinha alguma coisa lá, no meio do mato, me olhando." Minha mãe insistiu, achando que era algum bicho ou alguém. Mas ele só respondeu: "Você deixou a porta destravada. Podia ter sido pior." Aquilo calou todo mundo. Meu irmão se encolheu no banco. O silêncio dentro do carro foi horrível. Meu pai não parava de olhar pelo espelho, como se esperasse ver alguma coisa seguindo a gente. E o pior é que, mesmo sem ver nada, a gente também começou a sentir que tinha alguma coisa errada atrás da gente naquela estrada escura. A estrada parecia não acabar, e meu pai acelerava como se tivesse alguém grudado no carro. O farol alto estava ligado o tempo todo, tentando espantar a escuridão. De repente, meu irmão no banco de trás começou a olhar para trás com os olhos arregalados. Eu vi uma sombra, igual a um homem, mas rápido demais para ser gente, ele disse tremendo. Minha mãe apertou o cinto e pediu para ele não falar mais nisso. Eu também olhei pelo retrovisor, mas não vi nada claro. Só um vulto meio indistinto entre as árvores. Meu pai não parava de suar, como se fosse fugir de algo invisível. Aí do nada, o rádio do carro começou a chiar e a fazer barulho estranho, tipo interferência. Meu pai tentou desligar, mas só piorou. A sensação era de que aquilo tudo não era só cansaço ou medo normal. Tinha algo ali, nos acompanhando na estrada. Foi a pior meia hora da minha vida.
Depois daquele sufoco, ninguém falou muito até chegarmos em casa. Meu pai ainda olhava pelo retrovisor, sem conseguir explicar direito o que viu. Quando desligou o carro, ele só falou uma coisa, meio rouco. Foi por pouco. Até hoje, ninguém sabe o que tinha naquele mato, mas a gente nunca mais parou naquela estrada à noite. E às vezes, me pego pensando se aquilo não ficou esperando a gente voltar. Era por volta das 2 da manhã quando aceitei uma corrida que não fazia sentido nenhum. O local de embarque era numa rua sem saída e o destino nem aparecia direito no GPS. Mas a grana da corrida era boa. Chovia forte e eu já estava cansado. Mesmo assim, aceitei. Cheguei no ponto de embarque uns 10 minutos depois. Era uma rua sem iluminação no bairro Vila Esperança, aqui na região sul de Curitiba. Tava tudo molhado e a neblina começava a descer pela rua. Fiquei ali dentro do carro com o limpador batendo sem parar, até ver o cara se aproximando devagar. Ele usava um terno antigo, meio amarrotado, e estava completamente encharcado. Parecia que tinha saído andando no meio da chuva há horas. Entrou no carro sem dizer nada. Só depois de uns segundos ele falou: "Pode ir, eu te guio." A voz era baixa, quase um sussurro. No começo achei que ele ia pedir para seguir por uma estrada principal, mas não. Logo depois de uns 5 minutos ele mandou virar numa rua de terra. O GPS ficou meio perdido, travando, e acabei desligando. Ele dizia cada curva com antecedência, como se conhecesse tudo de cabeça. Mas era tudo mato dos dois lados. Nenhuma casa, nenhum poste, nada. O carro começou a embaçar por dentro, mesmo com o ar ligado e as janelas entreabertas. Passei a limpar o para-brisa com a mão. Aí percebi outra coisa estranha. De vez em quando ele murmurava, mas não era comigo. Era olhando para o retrovisor, para a parte de trás do carro, como se tivesse alguém ali. E a maneira que ele falava parecia uma conversa, mas baixa demais para entender. Cheguei a perguntar se ele estava bem, e ele só respondeu: "Tá tudo certo, só segue." Depois de uns 20 minutos só de estrada de terra, comecei a ficar preocupado. O lugar era cada vez mais isolado e meu celular já estava sem sinal. Olhei para o lado pensando em perguntar quanto tempo ainda faltava, mas ele só estava encarando a janela, com a testa colada no vidro, murmurando de novo. Eu falei mais firme: "Tá faltando muito?" Ele virou devagar e disse: "É logo depois da próxima curva." A tal curva dava para uma descida cheia de barro sem iluminação nenhuma. Pensei em dar meia volta, mas ali era apertado. E o barro já fazia o carro derrapar. Fui devagar. Nessa hora senti um cheiro estranho, tipo pano molhado guardado por muito tempo. O carro continuava embaçando, mesmo com tudo aberto. E aí ouvi claramente ele dizer: "Eles já estão esperando." Olhei pelo retrovisor. Ainda não tinha ninguém no banco de trás. Só nós dois. Mas ali me bateu um medo real. Era como se tivesse alguém ali sim, só que eu não via. O cara olhou para mim e sorriu pela primeira vez, meio de lado, e disse: "Pode parar aqui mesmo, já tô em casa." Mas ali não tinha nada, só mata fechada. Ele saiu do carro devagar, pisando na lama com cuidado. Não olhou para trás. Foi entrando no mato, sem lanterna, sem celular, como se estivesse acostumado com aquele lugar. Em poucos segundos, desapareceu no escuro. Eu fiquei ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Peguei o celular para encerrar a corrida, mas o app simplesmente travou. A tela mostrava "corrida em andamento", mas não tinha como cancelar. Toquei na tela várias vezes. Nada. Tentei ligar para a central, mas estava sem sinal. Pensei em dar ré, sair dali o mais rápido possível. Mas antes, abri a porta e desci do carro só para olhar ao redor. Nada. Nenhuma casa, nenhum som, nenhuma luz. Só o barulho da minha própria respiração e o cheiro forte de terra molhada. Voltei para o carro com pressa. Tranquei as portas, liguei o carro e pisei fundo no acelerador. Eu só queria sair daquele lugar o quanto antes. No dia seguinte, ainda incomodado, resolvi voltar lá de dia. Queria entender onde exatamente eu tinha deixado aquele cara. Dirigi até onde lembrava, seguindo o mesmo caminho. Dessa vez, com o sol alto, consegui ver melhor. No lugar onde ele desceu, não havia casa nenhuma. Decidi adentrar mais na mata e vi uma cruz de madeira no chão, meio torta. Tinha uma foto amassada presa com prego.
Era ele, o mesmo homem. Abaixo da cruz, umas velas antigas, derretidas pela chuva. Pareciam ter sido acesas há muito tempo. Voltei para o carro com o estômago embrulhado. Até hoje, quando lembro desse dia, fico completamente arrepiado. Eu nunca fui de dar carona para desconhecido, ainda mais à noite. Mas naquele dia eu abri uma exceção. E essa foi talvez a pior escolha que tomei na minha vida. Tava voltando de uma visita no interior de Goiás e a estrada estava vazia e silenciosa. E parei em um posto de gasolina. Depois de abastecer, comprei uma água e voltei para o carro. Já era quase 9 da noite. A estrada era daquelas sem iluminação. Só mato dos dois lados. Nenhum carro vindo, nenhum indo. Só o farol do meu carro cortando o breu. Silêncio completo. Só o motor. Uns 10 quilômetros depois do posto, vi um homem parado no acostamento. Ele usava uma jaqueta jeans e levantou a mão pedindo carona. Eu hesitei, mas como ele parecia calmo, resolvi parar. Ele agradeceu, entrou no carro e se apresentou como Joel. Disse que o carro dele tinha quebrado mais cedo e que estava indo para a cidade vizinha. A conversa começou normal. Perguntou meu nome, falou do calor, comentou sobre o silêncio da estrada. Mas aí ele começou a fazer perguntas estranhas. Quis saber se eu morava sozinha, se tinha alguém esperando por mim. Perguntou se eu trancava as portas à noite. Fingi que não me importei, mas liguei o alerta. Tentei mudar de assunto, mas ele sempre puxava para temas desconfortáveis. Disse que odiava sentir que estava sendo observado, que às vezes tinha certeza de que alguém entrava na casa dele sem ele saber. Ri sem graça. A cada quilômetro, a presença do Joel no carro ficava mais estranha. Ele parou de falar e começou a encarar o retrovisor por longos segundos. Depois me perguntou se eu já tinha ouvido falar de gente que some na estrada. Falou como se conhecesse casos assim. Minha boca secou. O celular não pegava sinal. Quando vi que tinha um retorno à frente, pensei em inventar que tinha errado o caminho, só para tentar voltar para o posto. Mas antes que eu fizesse isso, ele apontou para uma entrada de terra do lado direito e disse: "Ali é mais rápido." Eu neguei. Disse que preferia continuar pela pista principal. Ele insistiu. A voz firme. Não parecia mais um pedido. O coração disparou. Falei que precisava ir no banheiro e encostei o carro tentando pensar rápido. Ele não saiu. Ficou parado no banco, olhando reto, como se esperasse algo. Fiquei ali com a mão na maçaneta, decidindo se saía ou não. Quando ele notou meu nervosismo, perguntou seco: "Você tá com medo de mim?" Eu disse que não, que era só vontade de ir no banheiro. Ele sorriu, mas não era um sorriso simpático. "Então vai lá. Eu espero." Saí do carro, mas deixei a porta destravada. Me afastei fingindo procurar um canto, mas só queria ganhar tempo. Quando olhei de novo, ele não estava mais no banco. Corri até o carro. A porta do passageiro estava aberta. Entrei e tranquei tudo por dentro. O celular ainda sem sinal. Liguei o carro e dei ré. Foi aí que ouvi batidas fortes no vidro de trás. Me virei e ele estava ali, encostado, com a cara colada no vidro. Não dizia nada. Só me encarava. Saí arrancando. O carro derrapou no acostamento. Quando voltei para a pista, acelerei tudo que consegui. Não olhei mais para trás. Só pensava em achar um lugar movimentado, alguma luz, qualquer coisa. Consegui chegar numa cidade pequena. Parei direto na frente da delegacia. Contei o que aconteceu, mas ninguém encontrou o tal Joel. Nenhum registro, ninguém na estrada viu nada. Passei semanas sem dormir direito. Hoje, mesmo depois de tanto tempo, quando tô dirigindo à noite, evito parar, mesmo se for alguém pedindo ajuda, porque eu não sei o que aquele cara queria de verdade, mas sei que não era só uma carona. E o pior, às vezes eu sonho com ele no banco de trás, só me olhando, sem falar nada.